Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se a ti te acontece o mesmo, mas às vezes sabe tão bem chegar a casa depois de um dia de trabalho, talvez cansado, e poder descansar ali um pouco. Ou depois de uma grande festa à noite, ou de um casamento que soube tão bem. Mas também é verdade que chegar às vezes a casa depois de uma festa, de um casamento, é algo tão repousante. Isso mesmo fez Jesus quando ressuscitou. Pediu aos seus discípulos que voltassem à Galileia, um lugar para repousar os pensamentos de tudo o que tinha acontecido naqueles 8 dias. E sabendo isto, Jesus, que os seus apóstolos precisavam também de espaço e um tempo para pensarem naquilo que estava a acontecer na ressurreição, pediu-lhes que os apóstolos fossem para a Galileia. O Papa Francisco, na Vigília Pascal, há poucos dias falava deste pedido de Jesus. Voltar à Galileia é como regressar à origem dos apóstolos, ali onde encontraram Jesus Cristo pela primeira vez. E aqui estão eles, hoje, 8 dias, depois da ressurreição, depois de viajarem perto de 150 quilómetros, estão à espera de Jesus. Mas e o que é que acontece? O Senhor não aparece. E é então que Pedro diz aos outros discípulos: vou buscar. Nós vamos também contigo, disseram eles. O Evangelho não nos diz o local onde eles foram pescar, mas provavelmente foram à praia de Tabqa, uma praia onde desde os princípios do cristianismo se fazem peregrinações e onde há uma igreja no local onde Jesus apareceu, segundo a tradição. Deve ter sido ali porque é uma zona onde existem 7 fontes de água que manam para o lago de Tiberíades. Algumas delas são de água quente e por isso há muito peixe, como os pescadores daquele lago bem sabiam. Pedro afasta-se então de Cafarnaum, onde tinha uma casa, e com ele vão os outros 6 discípulos. Durante a noite tentam pescar sem sucesso. E chega o dia. Estão decepcionados. Nem Jesus aparece, nem eles pescam nada. E não sabem porquê. Sem se aperceberem, estavam a voltar justamente ao início da sua vocação. Foi ali, naquele sítio, onde tinham vivido com o Senhor a pesca milagrosa. E talvez de repente vieram à sua memória tantos dias com Jesus. Ali bem perto, um pouco mais acima, no monte, tinha sido feita a multiplicação dos peixes e dos pães. Um pouco mais ainda acima, verdadeiramente já no cume do monte, o Jesus tinha feito o sermão das bem-aventuranças. E vêm tantas memórias à cabeça. Mas onde está ele? Onde está Jesus? De repente, na praia, ouve-se uma voz que diz: rapazes, tendes algo para comer? Responderam-lhe eles a 90 metros da praia, dizendo: nada. Disse-lhes então esta voz: lançai a rede para o lado direito do barco e encontrareis. Lançaram as redes e já não podiam arrastar, por causa da grande quantidade de peixes que apanharam. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Os apóstolos não reconheceram Jesus imediatamente, tal como aconteceu na aparição de Jesus a Maria Madalena ou dos discípulos de Emaús. Não reconhecem. E, no entanto, só João reconhece o discípulo amado, só João reconhece naquele milagre Jesus. Deve ser ele. E então vem na memória aquela voz que tinha ouvido uns minutos antes: rapazes, tendes algo para comer? Porquê que só João reconhece? Porque diz o Evangelho: ele é o discípulo amado, e isto significa que João tem amor. O amor é uma forma de conhecer, também para nós. Para entrar no mistério de Jesus ressuscitado, é preciso ter amor. Deus que dá a vida por nós, e nós que devemos dá-la pelos outros também. Para conhecer os outros,
a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Precisamos de conhecer desta maneira, olhar os outros segundo o olhar de Deus, tal como João, que tem amor. De facto, João tem algo que é próprio de Jesus. É que Deus conhece cada um de nós em profundidade, mesmo quando sofremos. E nesses momentos, olha para nós com ternura. Temos que aprender do Senhor a olhar para todos desta maneira, para compreender todos e assim colocar-nos no lugar dos outros, na sua própria pele. Senhor, dá-nos este olhar que tu tens. Quero aprender deste teu olhar, de ti que esperas na margem, que os teus apóstolos te reconheçam, que não esperas imediatamente uma retribuição pelo teu amor, pelos teus milagres. Dás tempo ao tempo, porque tu olhas para eles com o amor da amizade. Nós conhecemos aqueles que temos mais perto, que convivem connosco diariamente, com profundidade, mas esse conhecimento necessita ser atualizado em cada momento. Pergunta-te agora a Jesus: Senhor, eu conheço as alegrias atuais dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus filhos. Eu conheço as suas preocupações também. Reconheço nas suas formas de falar maneiras de chamar a minha atenção. Nem sempre um comentário em voz baixa significa que alguém esteja a pedir a nossa ajuda, mas que quer partilhar uma incerteza. E como ficamos agradecidos quando somos nós a fazer essa partilha de uma incerteza, uma insegurança, e que somos confortados na escuta do outro. A compreensão nasce do amor. Isso permite-nos ver muito para além dos defeitos e das falhas dos outros. Somos capazes de ver o positivo, que é muito superior ao negativo em cada pessoa. De facto, João, neste Evangelho, ensina-nos que o amor é uma forma de conhecer os outros e também Jesus. E isto percebemos muito bem quando, continuando a ler o Evangelho, vemos que os discípulos chegam com o barco à terra e logo saltaram para ela, viram umas brasas acesas, peixe em cima delas e pão. Disse-lhes então Jesus: Trazei dos peixes que apanhastes agora. Senhor, tu és verdadeiramente tão humano. Preocupas-te com o alimento, com o pequeno almoço dos teus apóstolos e ao mesmo tempo estás a querer mostrar-lhes algo mais. Ali em cima das brasas tu colocas pão e peixe e era impossível que eles não se lembrassem que ali, a poucas centenas de metros, tu tinhas multiplicado o pão e o peixe algum tempo antes. E com isto Jesus queria-lhes fazer entender, e a nós também, algo sobre a sua ressurreição. É que assim como Jesus se tornou pão da vida, na última ceia, na Eucaristia, também agora ele, quando está ressuscitado, aparece diante dos apóstolos com um corpo glorioso, fora do tempo e do espaço. E é assim que também está Jesus na Eucaristia, fora do tempo e do espaço. E ao mesmo tempo, na igreja onde tu assistes à missa, ele desce do céu e entra no tempo e no espaço e faz pão da vida quando o sacerdote pronuncia as palavras da última ceia, emprestando a sua voz a Cristo. Deve ter impressionado tanto os apóstolos que Jesus estivesse diante deles, com a sua humanidade, com o seu corpo, que eles reconheciam e ao mesmo tempo achavam diferente, que diz o Evangelho que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo bem que era o Senhor. Era tão estranho. Jesus estava com eles e ao mesmo tempo aquele corpo ressuscitado era tão diferente. Senhor, é o mesmo que nos acontece connosco na Eucaristia. É um mistério. Jesus está conosco. Como diz o profeta Isaías, tu és, na verdade, um Deus escondido, Deus de Israel. Assim rezava o profeta Isaías no Antigo Testamento. Mas isto continua a ser verdade. Ainda que, neste momento, com a Eucaristia, nós podemos dizer aquilo que Isaías não podia dizer, que Jesus se faz próximo, que Jesus se faz pão, é Deus conosco, porque quer viver conosco. Sim, podemos dizer que o seu amor é tão grande que ele não ousou pensar em separar-se de nós, em abandonar-nos. Mesmo depois de ressuscitar, o Senhor quis que nós celebrássemos a Eucaristia
para o termos connosco. E se é certo que a Eucaristia é um mistério que está fora do tempo e do espaço, quando nós comungamos, entra em nós, na nossa alma, o próprio Deus, e que por isso nos diviniza e nos torna também a nós, de algum modo, alguém que está fora do tempo e do espaço porque está em Deus. É um mistério admirável. Senhor Jesus, hoje queremos te agradecer pelo teu amor, por permanecer junto de nós. Ensina-nos, cada vez que comungamos e vamos à missa, a adquirir um olhar que é próprio de ti e que João soube também viver. Um olhar de amor para os outros. Cada vez que comungamos Deus amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.